E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ventilador de teto. Nós vamos falar dos benefícios e dos cuidados que você deve ter caso você goste do ventilador de teto aí na sua casa. Se você quiser conferir um pouco mais, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, eu só queria chamar a atenção de vocês para os dois últimos vídeos que a gente lançou aqui no canal, que tá muito bacana. Nós falamos sobre tipos de sofá e já falamos qual ambiente fica melhor a um tipo específico de sofá. Então depois, se você estiver procurando, dá uma conferida nesse vídeo que tá muito legal. E também nós falamos sobre os 7 passos para você ter uma reforma de um ambiente. Então, se você está pensando em redecorar, em reformar ou dar uma cara nova para o seu ambiente, dá uma olhada que está muito legal e vai te ajudar a orientar melhor qual caminho seguir na hora de reformar o seu ambiente. E também eu já queria fazer aquele pedido maravilhoso que você já sabe, que é o seu like, viu? Que vocês nunca nos decepcionam e é muito importante para nós, que ajuda o canal a crescer. Então, para você não esquecer de deixar lá na frente, já deixa agora, viu? Então, muito obrigado. E se você está passando por aqui pela primeira vez e não está inscrito no canal, a gente já vai resolver isso agora. É rápido, fácil e não te custa nada. Tem um botão vermelho aqui de se inscrever e do lado tem um sininho para você ficar por dentro de tudo. E também, se você tem alguma sugestão de tema, tem alguma dúvida relacionada a esse tema ou a outra coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. O vídeo de hoje, por exemplo, foi uma sugestão da nossa inscrita Ana Cristina, que deixou em um dos comentários pra gente falar sobre esse assunto. Então, muito obrigado, viu, Ana, pela sua sugestão e eu espero que todos vocês gostem. Ventilador, né? E quando a gente fala de ventilador dentro do ambiente, logo vem na nossa cabeça os portáteis, né? Que seriam aqueles de mesa, aqueles de coluna, pode ser aqueles até de parede, mas o principal fator quando a gente fala de design de interiores e de ambiente é o ventilador de teto. E que na realidade, com o tempo, ele vem sendo um pouco menos utilizado porque está sendo usado um outro recurso que é o ar-condicionado. Né? Então por isso que cada vez menos a gente acaba encontrando o ventilador de teto na decoração, mas ainda assim é uma ótima opção para ser utilizado dentro do interior. E é esse o assunto que a gente veio abordar no dia de hoje. A primeira vantagem que o ventilador de teto tem é em relação à praticidade e à facilidade da instalação dele. É muito interessante, né, você pensar que o ventilador de teto pode ser instalado após a sua reforma, após a sua mudança, depois que você já está no ambiente e fala, nossa, que calor, eu preciso realmente de uma ajuda e usar o recurso do ventilador de teto. Então acaba sendo uma opção muito interessante, principalmente se você não tem o rebaixo de gesso, se você só tem o seu ambiente, né, direto na laje. Então aí é muito simples. Se você tiver um rebaixo de gesso, pode ser que você vai precisar de uma pequena obrinha ou para abrir um buraco para instalar o ventilador de teto direto na laje, ou então colocar uma placa, né, uma chapa, alguma coisa assim, ou metálica, ou propriamente dito de madeira, para quando instalar no rebaixo de gesso, no forro, fixar nessa placa que está por cima, entende? Para dar uma resistência maior. Então por isso que é muito interessante essa praticidade. Entende? Uma outra questão também, né, uma outra vantagem é em relação ao custo. Tanto ao custo de comprar um ventilador de teto, que aí você vai encontrar várias opções. Se você for nessas grandes home centers da vida, você vai encontrar várias opções de acabamentos, mas também de custos. E também o custo dele mensal, porque você só vai gastar energia quando ligá-lo. E mesmo assim ainda é uma energia muito baixa. Por isso que é muito interessante essa questão do custo. Uma outra vantagem é em relação aos modelos e acabamentos. Isso aí você vai encontrar de todas as opções. Se você tem uma pegada um pouco mais clássica, mais provençal, você encontra ventilador puxando para esse tipo de estilo de decoração. Se você quer uma pegada um pouco mais moderna, você também vai encontrar uma pegada mais high-tech, mais industrial. Enfim, a variedade é muito bacana, é muito grande. Então por isso que também acaba sendo um ponto muito positivo, né? Uma vantagem caso você queira complementar o seu ambiente com um ventilador de teto coerente com o estilo de decoração que você tem aí também. Uma outra vantagem que o ventilador de teto tem em relação aos outros ventiladores, vamos abrir um parênteses, que são o ventilador de mesa, né, que seriam esses portáteis, o ventilador de coluna, que também é portátil, mas são aqueles de grande porte, e o ventilador de parede. Eu já queria dizer aqui para vocês que o de parede, para mim, é o que eu menos gosto, é o que eu menos indico para os meus clientes, por conta realmente de você estar muito engessado. Primeiro, que você vai perder um espaço de parede, entende? E segundo que hoje eu acho ele até um pouco mais feio.
Então por isso que sempre que o cliente ele quiser alguma coisa, por exemplo um ventilador de parede, eu prefiro aconselhá-lo a colocar um ventilador de coluna, que ele é do mesmo porte, só que ele acaba sendo portátil, entende? Então por isso que dessas outras 3 opções, o de parede é o que eu menos gosto. Fechando parênteses e voltando aqui para outra vantagem. Então essa outra vantagem, né, sobre esses outros ventiladores que eu acabei de dizer é em relação também à questão da circulação, porque ele acaba ajudando a circulação do ambiente como um todo. Diferente do ventilador desses outros, né, de mesa, do coluna ou então de parede, né, é que acaba sendo muito mais focado, né, então é muito mais direcionado. Ele acaba só ficando na direção com que ele fica, né, que ele gira. Na direção que ele gira. Por isso que, se você quiser uma circulação total do ambiente, o ventilador de teto acaba sendo uma opção muito bacana. Além também de não ocupar nenhum espaço no seu ambiente, né? Porque ele está no teto. Então isso também acaba sendo um ponto muito positivo. Mas também, além dessas vantagens, os ventiladores de teto eles precisam ter alguns cuidados que são muito importantes, que é o que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro deles é em relação à altura dele do chão. É muito importante levar em consideração uma altura mínima do chão de 2,30 metros, 2,35 metros, sabe? É o ideal porque daí você acaba deixando ele mais alto, né? E evitando qualquer tipo de problema, sabe? E não só, pode bater a cabeça, não é isso. Mas se tem alguém alto que levanta a mão ou tá segurando alguma coisa, sabe? Então assim, por isso que é importante considerar uma medida do chão até ele um pouco maior para evitar algum tipo de problema. Um outro ponto de atenção, na realidade, é algo que eu já comentei aqui no vídeo, que é em relação à instalação. Não é possível fazer a instalação de um ventilador de teto desse somente no forro de gesso. Ele precisa ou ser na laje, ou se por um acaso você tiver o forro de gesso e quiser instalar nele, você ter uma outra superfície rígida que está conectada que está fixado na laje. Porque se você só tiver laje e não quiser fazer nenhuma obra e for instalar ele direto, tem, assim, a chance de dar besteira, de acontecer alguma coisa, de cair é muito grande. Então não é aconselhável fazer isso, entende? Porque o ventilador de teto, quando ele está mexendo, ele acaba tendo pequenas vibrações. E se você não tem uma superfície em cima do forro de gesso que é rígida o suficiente para aguentar isso, se for só o gesso, com o tempo o buraco vai abrindo e isso pode cair. E pode dar um problema muito grande. Então por isso que é muito importante você ver bem essa questão da fixação desse tipo de ventilador. E muitas pessoas vêm me questionar, legal, Fernando, mas quais ambientes é o ideal estar colocando o ventilador de teto? E eu já venho dizer para você que assim, na realidade não tem ambiente certo. É só no quarto, é só na sala, é só na cozinha. Sim, tem gente que também coloca ventilador de teto na cozinha e é uma opção bem interessante, inclusive. Mas assim, não tem um lugar ideal. Normalmente a gente acaba vendo mais esse tipo de aplicação no dormitório, entende? Então acaba sendo uma das opções mais recorrentes. Mas também pode se colocar na sala, para aquele tipo de pessoa que não quer trabalhar com ar-condicionado ou então somente as janelas não dão vazão ao calor que dá, entende? Então por isso que é interessante pensar também nessas questões. O único adendo, o único ponto que é muito importante levar em consideração é em relação se você for colocar o ventilador de teto ou na cozinha, ou na varanda gourmet, ou na área gourmet, ou na churrasqueira, enfim. Perto desses ambientes que são um pouco mais de exposição à gordura, à fritura, sabe, a essas questões. Por isso tem que ser ventilador que aguente um pouco mais em relação a essa exposição, sabe, a esse tipo de gordura, né? Então é muito importante na hora que você for comprar, se for para uma cozinha, informar a pessoa que você tá, o consultor que está te atendendo, para te direcionar e te dar garantia, ó, esse aqui é legal, esse aqui já não é bacana, esse aqui já o ideal é um outro tipo de ambiente. Então por isso que é importante você levar isso em consideração. E vocês aí em casa, gostam do ventilador de teto? Preferem o ar-condicionado? Digam aí nos comentários. Vamos interagindo que a gente gosta muito de conversar com vocês aqui embaixo, viu? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like lá atrás, já deixa agora, que isso é muito importante e nos ajuda demais, viu? Muito obrigado mesmo. E se você está passando por aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu e esperou para ver se o vídeo era bom, tenho certeza que você gostou. Então já se inscreve, já não perca tempo, é só clicar aqui do lado e no sininho, viu? Porque olha, de verdade, são 2 vídeos por semana com conteúdos muito legais para você que está reformando, construindo, redecorando, ou para você que gosta de design de interiores. E também nos sigam nas nossas outras redes sociais, além aqui do YouTube. A gente tem Facebook,
Pinterest, Instagram, e lá no nosso Insta a gente tá com muita novidade, muito bacana, muito conteúdo, viu? Assim, tá sensacional. Se você ainda não nos segue lá, não perca tempo, os links de todos vão estar embaixo, viu? Então assim, tá muito legal, e lá no nosso Insta a gente tá com conteúdo assim, exclusivo, viu? Não adianta vir aqui no YouTube, porque o que a gente tá lançando lá é só lá, então dá uma conferida. Bom pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo! Eu não apertei pra gravar.